Olá, eu convido a todos para o Festival Foto BSB 2022, Festival de Fotojornalismo de Brasília, com essa imagem maravilhosa de Sérgio Amaral, que é o nosso homenageado dessa edição, que deixou a gente esse ano, amanhecer, que começamos, que damos início ao festival. O sol há de brilhar mais uma vez, há de chegar aos corações. Resistir é preciso. Fotoresistência é o tema desse ano. E tema também da próxima aula magna com Cláudio Versiani. Cláudio Versiani tem sido uma das pessoas mais incríveis. Ele é demais, ele é generoso, ele é estudioso, ele produz fotos incríveis e produziu uma aula fabulosa para vocês sobre a história do fotojornalismo e também sobre fotoresistência. Convido a todos, tá? A palestra tá belíssima. Tenho que também mencionar a Zuleika de Souza, que é o coração do festival. Ela participa desde a primeira edição e agora segue na segunda edição junto. E Zuleika, ela que faz tudo, ela que está ali dando os palpites e as colaborações e apontando algumas coisinhas. Sem ela, nossa, esse festival não seria nada. E assim, eu tenho que dedicar pessoalmente, eu sou Daniela Lobo, sou a diretora do festival, eu tenho que dedicar esse festival ao Mano Santos, que trabalhou comigo na primeira edição, e em vários outros rolês culturais. Ou eu era assistente dele, ou ele era meu assistente. Infelizmente, ele nos deixou ano passado, e a ele eu dedico esse festival. E tem muita coisa boa, tá sendo muito curioso fazer essa edição, porque ninguém aguenta mais festival online, live, nada online. Por outro lado, nossa, tem que ser muito louco, tem que ser um produtor maluco para fazer um festival, um evento presencial com fotojornalista. Eles estão sempre cobrindo o que está acontecendo no mundo, seja incêndio, manifestação, guerras. Um dos nossos convidados ontem deve estar no avião indo para a Ucrânia, outro está na Espanha, outro está lá no Amazonas, e às vezes eles param no meio da estrada para dar os depoimentos, e é isso, nossa, que pessoas incríveis são os fotojornalistas, eles produzem imagens que podem mudar o mundo, eles mudam o mundo. É isso um pouco do que o Cláudio Versiani vai falar nessa aula dele. Convido a todos, está muito incrível. E também, dia 17, no anexo do Museu Cultural da República, aqui em Brasília, vai ter a Feira Plana, às 15 horas, com feira de trocas de fotografias e venda. E, além do mais, a projeção das fotografias que foram enviadas para a convocatória. Nossa, que material belíssimo que a gente recebeu. Como vocês foram incríveis. Muito obrigada. Vai ser linda a exibição na cúpula do museu no dia 18, que é o encerramento do festival. Algumas exibições do festival foram pré-gravadas, mas a equipe vai estar o tempo todo durante o chat para responder a todos, e outros vão ser ao vivo. Tem muita coisa boa, é muita gente boa, que time. Cara, obrigado mais uma vez, e vamos lá. Cláudio, sua vez agora. Um beijo. Olá, bem-vindo todos que estão aqui nos vendo, e muito obrigado por estar aqui. E vamos começar a nossa aula, que não é, na verdade, não é uma aula, é mais uma conversa ou um roteiro de entrada para o mundo do fotojornalismo. São histórias das fotografias que chamaram a atenção na minha vida, antes mesmo até de me tornar fotógrafo, de me tornar jornalista. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias de alguma dessas fotos, né? Poderia também ser o outro título dessa nossa conversa, o fotojornalismo ou o fotojornalismo é resistência. Bom, tudo começou com essa imagem que a gente vai ver agora, que é do Niepce, que era um cientista, né? Ele conseguiu gravar essa imagem numa chapa, de 1826, lá se vão quase 200 anos, e essa é a imagem da chapa. A imagem
do que o Niepce fotografou teve que ser trabalhada um pouco para as pessoas entenderem. É uma vista com uma casa, e, enfim. Aí, aqui a gente consegue enxergar um pouco mais dessa gravação que o Niepce fez, né? E, enfim, naquele tempo, há 200 anos, essa imagem do Niepce é uma coisa fabulosa, porque você imagina há 200 anos desenvolver um sistema para gravar uma imagem, né? E o curioso é que 4 pessoas desenvolveram métodos para capturar a imagem. O Niepce, o Daguerre, o Talbot na Inglaterra e um franco-brasileiro, o Hércules Florence, em Campinas. O Talbot, que nós estamos vendo aqui, e a imagem que ele fez, que é na janela da casa dele, eu acho, é o que inventou um processo que mais se assemelha com a técnica do negativo, não é? Mais para frente, o Daguerre fez, ele tinha um sistema próprio também de gravação de imagem. Essa é considerada a primeira imagem que aparecem humanos numa fotografia, né? Na verdade, não é fotografia, é outro processo tecnológico, né? 1838. É uma magia pura. A fotografia sempre teve muito ligado a essa coisa da questão mágica, né? Até hoje, o cinema, mais mágico que cinema, é impossível. E aí seguimos. Essa é uma foto do Hércules Florence. E aí entramos nos pioneiros, continuamos nos pioneiros. Esse Roger Fenton é um fotógrafo inglês que resolveu investir na fotografia, e para trabalhar ele tinha que levar um laboratório, porque o sistema dele, quando gravava a chapa, ele tinha que revelar imediatamente, porque senão ele perdia todo o processo. Então ele levava o laboratório dele, que é essa carruagem. E ele fotografou a Guerra da Crimeia em 1850. Né? São imagens espetaculares, fabulosas, enfim. E aí essa talvez seja a imagem mais conhecida dele, porque é da Guerra da Crimeia. Vocês podem ver que tem algumas esferas de metal, bombas, né? Artefatos de canhão. E ele, não satisfeito porque as bombas estavam do lado dessa estradinha, ele resolveu que ficaria melhor se ele mexesse um pouco na cena. E aí colocou as bolas de metal na estrada para causar mais impacto. Isso em 1855. Então, a gente vê que o jornalismo sempre teve como vou dizer, essa contestação, que não é exatamente, o fotojornalismo não é exatamente o retrato da realidade. Essa questão das fake news vem de longe, quer dizer, se altera a cena para se causar mais impacto. E seguimos. Esse fotógrafo, é bom lembrar que todos esses fotógrafos têm um lado que não existia a profissão de fotógrafo, né? Ainda. Eles eram sempre muito ligados a questões sociais, né? E esse Jacob Riis, ele resolveu fazer um trabalho de fotografia em Nova York, porque ele se espantava muito com a pobreza de uma parte da cidade, e começou a fotografar
os pobres da cidade, né? E ele fez um livro que é referência no fotojornalismo, que é como a outra metade vive, né? Porque a fotografia tem esse poder de mostrar a realidade, ou a realidade de algumas pessoas, no caso, da realidade de meia cidade, ou da outra metade de Nova York, que era uma barra pesadíssima, com muito crimes, drogas, pobreza, prostituição, enfim. E o curioso que nessa história do Riz é que causou tanto impacto, e tem uma anedota, vamos ver o outro slide, Dani, por favor, que um jovem político de Nova York escreveu para ele falando que tinha lido o livro e queria ajudar, né? Esse jovem político é o Theodore Roosevelt, enfim, é o presidente Roosevelt que viria a se tornar o presidente Roosevelt. O livro do Riz acabou marcando época e passou a ser referência de documentário, né? De como se documentar uma certa realidade, né? Enfim, marcou a época e a referência até hoje. Bora. Em 1888, a Kodak já tinha feito uma câmera que não tinha não tinha tido uma boa recepção, que era complicada, etc. Mas eles tiveram uma grande sacada. Eles vendiam uma caixinha, que era uma câmera fotográfica, e que o slogan da Kodak era: você aperta o botão, a gente faz o resto, né? Essa caixa vinha com, aqui no anúncio, esse anúncio com 100 fotografias. Você fazia 100 fotografias, devolvia para a Kodak revelava, te devolvia o negativo e as cópias, e já colocava filme de novo. Essa coisa da Kodak foi o que popularizou a fotografia nos Estados Unidos. E aí chegamos no Lewis Hine, que é considerado um dos gênios da fotografia, um dos mestres da fotografia. O Lewis Hine era um sujeito que era preocupado com questões sociais e aprendeu a fotografar. Ele simplesmente descobriu que a fotografia era muito mais eloquente do que livros, tratados, escritos, etc., pesquisas, e começou a fotografar trabalho infantil nos Estados Unidos. Isso por volta de 1910, enfim, no começo do século XX. E as fotos do Lewis Hine causaram muito impacto. Tem essa frase dele que é muito legal, né? Que a fotografia pode iluminar o escuro e expor a ignorância, né? Ignorância no sentido que as condições de trabalho dessas crianças e desses adolescentes não eram conhecidas, não eram sabidas, não eram vistas, né? E o Lewis Hine fez um trabalho tão importante, tão carregado mudando a frase. O trabalho dele era tão importante que mostrou para a sociedade americana que o que estava acontecendo no país, que era o trabalho, nesse aspecto do trabalho infantil, era um absurdo, era um negócio que não podia existir, que não combina com a sociedade, naquela época, a sociedade moderna, né?
E a batalha dele é tão longa e tão consistente que lá pelos anos 30, eles, quando eu digo, quer dizer, o Lewis Hine, mas quem concordava com ele que você jogar crianças em minas de carvão era uma coisa inaceitável. Nos anos 30, a legislação do trabalho infantil nos Estados Unidos muda e as crianças são proibidas de trabalhar em qualquer tipo de trabalho. Enfim, é a fotografia mostrando o poder de transformação da sociedade, né? Eu tenho para mim o Lewis Hine como, se tiver que escolher 3 fotógrafos na história da fotografia mundial, ele é um, com certeza. Né? Seguimos. Aí vamos entrar no outro aspecto da fotografia, que ela começa a se popularizar e com os conflitos mundiais, a fotografia passa a ser super importante e começam a aparecer órgãos de imprensa que valorizam essas histórias fotográficas, né? Ou a história contada através de fotografias. Essa é uma revista francesa, Vie, né? Que marcou a época porque ela simplesmente contava as histórias através de imagens, né? Essa é uma capa sobre a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, a defesa da República, e a capa do André Kertész, né? E faziam matérias especiais. Podemos ver no próximo slide. Olha que coisa mais ousada para 1936, né? Que diagramação fabulosa e pouquíssimo texto, e os caras inventavam fotos com molduras redondas, quadrada, botava a foto meio de lado, né? E nessa época começam a surgir os grandes nomes da fotografia mundial. A Gerda Taro, que era companheira do Robert Capa, é uma delas. E ela e o Capa se meteram na Guerra Civil Espanhola e tomaram o lado dos republicanos, que lutavam contra o golpe de Estado do Franco, que derrubou a República Espanhola, né? E outros órgãos em outros países seguiram também. Quer dizer, foi um movimento, né, que aconteceu pelo mundo afora das revistas ilustradas, né, chamadas revistas ilustradas, porque a fotografia, nesse caso, ainda era considerada uma ilustração. Na Inglaterra, você teve o Post, Picture Post, que também marcou a época, né? Aqui já olha, você tem exemplo aí de 8 capas, fotografia dominando, pouquíssimo texto, né? Tudo ousado. Os alemães também, né? Até porque os alemães nos anos 30 começaram a sociedade estava modificando e começaram a resistência contra o nazismo, que era emergente, né? E aí você tem 2 exemplos dessa revista, A e Z, não faço a menor ideia como se pronuncia, mas satirizando o Hitler, né? E aí é uma história muito interessante desse fotógrafo, que é o Eric Salomon. Ele resolveu apostar num equipamento pequeno, que é essa câmera que ele está segurando, e para conseguir fotografar coisas que ninguém tinha fotografado antes, porque nessa época
as câmeras eram muito grandes, muito lentas, precisavam de muita luz, tinha que ter aquele flash com tungstênio, fazia uma confusão, coisa. O fotógrafo não passava despercebido. Ele provavelmente tenha sido o primeiro fotógrafo que apostou num equipamento mais discreto, mais rápido, e ele conseguiu imagens que ninguém tinha conseguido antes. E ele vivia na Alemanha, fugiu para a Holanda, os alemães entraram na Holanda, ele foi deportado e morreu em Auschwitz em julho de 44. Essa é uma imagem do Solomon, um primeiro-ministro francês, esse Aristide Briand, e você vê que das 5 pessoas na foto, 3 estão tremidas, né? Porque, mesmo com esse equipamento mais leve, mais discreto, mais rápido, a fotografia, os filmes eram pouco sensíveis, né? E aí, só uma curiosidade, quem é da época de filme, como eu, quando você comprava filme, o vendedor da loja te perguntava de quantas chapas você queria. 36, 24, tinha até filme de 12. Ou de quantas poses. Chapas é a história lá do Fenton, que fazia o do Niepce, que eram chapas metálicas. Então, daí vem o nome chapas. Depois apareceu, ou exatamente não sei se antes, depois ou junto, o nome poses, porque as pessoas tinham que ficar paradas, porque senão apareciam tremidas na imagem. Aí, mais uma imagem do Solomon, que é interessante, porque é uma conferência dos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, que iriam cobrar uma indenização da Alemanha, que tinha perdido, né? Então, essa é a foto mais, vamos dizer, mais comum, a foto, ele está ali, e os políticos conversando, mas ele está por ali, e é uma foto, vamos dizer, comum. A seguinte é interessante porque já não é uma foto que os políticos gostariam de ver, não é? Todo mundo cansado, a reunião longa, enfim, já começa a aparecer o fotojornalismo com o Solomon, de imagens não concedidas ou imagens que não agradam aos fotografados, né? Ele depois acabou trabalhando nesse jornal, nessa revista ilustrada, jornal, e acabou morrendo em Auschwitz, né? Bom, a Guerra Civil da Espanha, ela marca um antes e depois na fotografia, porque com essa foto é da Guerra da Taro, que era a companheira do Capa, que tomaram partido na guerra, né? Não era um chamado jornalismo imparcial, era um jornalismo parcial e com partido mesmo. A história do Capa e da Guerra é muito interessante, porque vai se passando e as pessoas vão descobrindo que a Guerra da Taro, ela além dela ter criado o mito do Capa, porque o Capa não tinha esse nome, ela e ele inventaram esse nome, falaram que era um grande fotojornalista, não sei o quê. Enfim, o Capa começou a criar fama com essa história da Espanha, né? da Guerra Civil Espanhola. E volta só um pouquinho, por favor, Dani. Mais um pouquinho. Mais, isso. Essa é a foto do Capa, a mais famosa e a mais contestada, porque existe muita gente que não acredita que essa foto tenha sido
montada, né? Que o capa pediu para o cara fingir que estava levando um tiro, e até hoje tem essa discussão. E eu acho que o capa gostava dessa coisa de ser meio misterioso, até inventou um próprio nome, inventou um personagem, né? Então, o fotojornalismo na Guerra Civil da Espanha, ele marca realmente um antes e depois. E até a própria guerra também, porque Franco foi ajudado pelos italianos fascistas e pelo Hitler nazista, né? Pela Alemanha nazista, né? Quer dizer, então você tem a história do mundo nos anos 30, 40 passa pela Guerra Civil da Espanha. Seguimos, né? Guerra do Taro. E aqui outra coisa muito interessante. Volta um pouquinho, por favor, Dani. Essa é uma das imagens mais conhecidas no mundo, é da Dorothea Lange, fotógrafa que integrou esse organismo americano, do governo americano, chamava Farm Security Administration, que é um pouco a ideia, não é muita ideia que o Jacob Riis teve para mostrar a miséria em Nova York, né? O governo americano resolveu mostrar para o país, né, que existia uma pobreza rural muito grande, que os Estados Unidos urbano, as pessoas que tinham mais condições de vida não sabiam que outros americanos estavam passando fome, não tinham onde morar, não tinham terra, não tinham onde plantar. E essa é a mãe migrante, né? Porque esse povo ficava migrando de um lado para o outro, tentando arrumar trabalho em colheitas, em fazendas. E com essa coisa de mostrar para o povo americano que existia americano pobre passando fome, passando necessidade, esse Farm Security Administration criou um bando de fotógrafos fabulosos no fotojornalismo. E um desses fotógrafos era Dorothea Lange, que fez essa foto. Tem uma história bacana, essa foto, ela estava passando, estava meio sem tempo, mas resolveu voltar num acampamento de imigrantes, né? de pessoas que iam para um lado e para o outro, e ela encontrou. Essa mãe virou uma das fotos mais icônicas da história da fotografia. Agora, mais uma vez, é curioso porque ela resolveu interferir nessa foto. No próximo slide, dá para ver, né, tem a cara da criancinha ali no fundo, e tem uma cerca de madeira que tinha a mão da mãe, e a Dorothea não gostou muito e tentou tirar, mas acabou ficando. Dá para ver ali o dedo da mãe na cerca, né? Então, mais uma vez, o fotojornalismo se debate aí com essa história de fotos alteradas, né? Outro fotógrafo da Farm Security Administration era o Gordon Parks. Ele era negro, era o único fotógrafo negro desse organismo do governo. E um dia ele estava tentando fotografar, cumprindo as pautas dele, e esse dia ele foi impedido de entrar em vários lugares, mais de um, por racismo, né? Porque ele era negro, ele precisava entrar, não me lembro mais se era no teatro, numa escola, enfim, em qualquer lugar. Ele foi barrado mais de uma vez no dia. Ele voltou para o escritório e pediu a faxineira para posar para ele. A faxineira era negra, topou posar para o Gordon Parks, e essa virou uma foto símbolo de resistência, porque no próximo slide
a gente vê que ele se inspirou ou fez uma crítica a essa pintura de 1930, que era super conhecida, dos fazendeiros brancos e bem de vida, porque tem uma casa bacana e tem roupa limpinha, e os dois são limpinhos, etc. E a fotografia virou um ícone da fotografia americana, e o Gordon Parks começou a carreira dele aí. Mais para frente a gente vai passar por chegar no Gordon Parks de novo, que é um sujeito fabuloso. Fabuloso, 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 fabuloso. Bom, aí chegamos na Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Uma das fotos mais conhecidas da Segunda Guerra é essa do Capa, que é a invasão da Normandia pelas tropas aliadas. E tem, como tudo do Capa, tudo tem que ter um pouco de mistério, né? Então, ele desembarcou com os aliados, fez não sei quantos filmes, poucos, não muitos, e conseguiram mandar os filmes numa operação de guerra sem trocadilho para Londres para ser revelado, né? Ele já era não era da Magnum ainda, mas já era comissionado, já tinha freelas importantes e etc. E se não, ele estava trabalhando para a Life, para a revista Life. E aí o mistério dessa coisa do Capa é que o laboratorista queria revelar os filmes do Capa, ou que revelou os filmes do Capa, ficou muito nervoso e torrou os filmes. Ou seja, de todos os filmes do Capa, foram queimados, né, na revelação e na secagem, e só sobraram 11 imagens do Capa. Quer dizer, mais uma vez, o Capa é envolto no mistério, porque tem gente que contesta essa história, que esses filmes teriam sido queimados. O editor do Capa, na Life, escreveu um livro, que é o próximo slide, que infelizmente não tem traduzido no Brasil. Esse sujeito, esse John Morris, ele tem uma vida, morreu recentemente, ele teve uma vida fabulosa, sensacional, um negócio impressionante, porque ele foi editor da Life na Segunda Guerra. Ele foi editor da Magnum, e depois foi o chefão da Magnum depois, mas foi editor. Ele editou Cartier-Bresson, o Eugene Smith, que ele tinha uma relação super conflituosa com o Eugene Smith, mas eram amigos, e editou o Capa, né? Esse livro ele conta também a história dos negativos do Capa, mas fica meio assim, uma coisa meio nebulosa e tal. Mas ele conta a trajetória dele, né? E mais para frente aí a gente vai encontrar duas fotos que ele editou no New York Times. E aí a gente conta um pouco. Mas quem se interessa por fotojornalismo ou por jornalismo, se tiver oportunidade, compre ou dê um jeito de conseguir esse livro, porque é fabuloso. Eu tenho repetido muito a palavra fabulosa, mas não tem como escapar. Bom, essa imagem do Rosenthal, Joe Rosenthal, ela é tão icônica que virou estátua nos Estados Unidos, né? Uma estátua grande e tal, e é o símbolo da vitória americana sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa curiosa, porque é o seguinte, vou contar um pouquinho rápido, mas a história é muito interessante. Quando os soldados americanos capturaram
esse monte e colocaram a bandeira, hastearam a bandeira, colocaram o mastro da bandeira para consolidar ou para mostrar que os Estados Unidos tinha vencido não só a batalha, mas a guerra. Teve um único fotógrafo militar que registrou a cena. E o chefe dessa operação, um militar, ele tinha levado a bandeirinha dele, era uma bandeira menor, para os soldados hastearem lá, colocarem o mastro e hastearem a bandeira americana. Os fotógrafos, os soldados foram, hastearam, fizeram tudo. Um fotógrafo do Exército registrou e o comandante da operação falou: me dá a bandeira, porque essa bandeira é histórica, eu vou guardar. Quando o Joe Rosenthal chegou, a cena já tinha rolado e falou: não, peraí, não, vamos fazer de novo. E fizeram de novo, armaram a cena e fizeram de novo. A foto dele ficou conhecida como a definitiva, e o pobre coitado lá do soldado militar, ou do militar que tinha feito a foto original, foi esquecido. De novo, estamos na questão do jornalismo, do fotojornalismo, retratar a verdade ou não. Seguimos. Mais uma, de bandeira. Bom, volta. Essa aí é... Não, a próxima, bandeira soviética, isso. Essa história também é super legal. Esse fotógrafo, Caldeia, russo, tinha uma disputa muito grande, isso aí é o Reichstag em Berlim, que era o símbolo do poder da Alemanha. Tinha uma disputa muito grande entre soviéticos e americanos para ver quem entrava em Berlim primeiro para ser o vencedor da guerra, né? E a propaganda conta muito, etc. Bom, esse fotógrafo Caldeia, o tio dele, tinha dado para ele uma bandeira para quando ele chegasse em Berlim, hasteasse a bandeira. E os soviéticos conseguiram chegar antes dos americanos. Não sei exatamente quanto tempo, mas chegaram antes e colocaram a bandeira soviética que o tio do Caldeia tinha dado para ele levar e hastear em Berlim. E é a cena da vitória soviética, né? A União Soviética que ganhou Berlim, dominou Berlim, foi a grande vencedora, etc. E a imagem é icônica, né? Óbvio, né? Aí, vamos para a segunda foto. Aí, depois que a foto foi publicada, a foto fez sucesso, obviamente, era um fato histórico sem precedente na história da humanidade. Descobriu-se que esse soldado que está embaixo estava com 2 relógios. 2 relógios ninguém usa. Significa que foi saqueado, né? Que ele pegou o relógio de alguém. E aí a foto que era para ser a foto da supremacia soviética acabou virando uma coisa vergonha, né? Porque o sujeito que tá lá conquistando o Reichstag pegou um relógio de alguém. E aí, obviamente, os soviéticos editaram a imagem, tiraram um dos relógios do pulso dele. A próxima. Tá vendo? Já aqui no pulso direito não tem o relógio, até porque era incomum usar o relógio no pulso direito. E, mais uma vez, fora isso, quer dizer, a foto alterada, que sumiu o relógio do pulso do soldado, alguém achou por bem também incluir um pouco mais de fumaça para ficar mais dramático, né? Então, seguimos com a questão das fotos alteradas. Em 1947, surge a Magnum, que muda todos os parâmetros de relações de fotógrafos com a empresa. Era um grupo de fotógrafos
que queria ter o domínio sobre o material deles, queria editar, queria contar a história do jeito deles, né? Ter posse Volta um pouquinho, Dani. Ter posse do material, enfim, o fotógrafo é dono de tudo, né? E eles faziam as histórias e vendiam, né? Eles mesmos, quer dizer, quem era da Magno, depois, com o tempo, eles foram aceitando encargos, etc. Então, mas a grande história da Magno é que eles contavam do jeito que queriam, como queriam e cobravam o quanto queriam, né? Domínio total. E eu pus essa foto que é anterior à Magno, mas que é do Capa, que é fundador da Magno, e é da Guerra Civil Espanhola, porque ele acabou levando tudo da Guerra Civil Espanhola, que sobrou do que ele tinha, do material dele, para Magno. E é outra foto icônica da história da fotografia mundial. Seguimos. Passa essa, Dani, porque vou contar essa história também. Essa é a pura história da resistência. Esse era um garoto, Luiz Till, Emmett Louis Till, de 14 anos, negro, afro-americano, que foi acusado de, numa loja, num armazém de uma família branca, de ter desrespeitado a dona da loja. Enfim, esse garoto de 14 anos foi torturado, foi sequestrado, torturado e linchado, né? No Mississippi, isso. O estado, volta só um pouquinho na foto, isso. O estado do corpo do menino era uma coisa degradante, né? Desumana, enfim, de uma brutalidade, uma selvageria, enfim. Não tem adjetivos para o que esses caras fizeram com um garoto de 14 anos, acusado de ter desrespeitado uma mulher branca em 1955, no Mississippi, Estados Unidos. E aí vamos na coisa da resistência e... Não, volta um pouquinho, deixa aqui, só para acabar de contar essa história. Na coisa da resistência e no poder da fotografia, né? No poder do fotojornalismo e da coragem das pessoas. Aquela senhora na foto, aquela mulher, é a mãe do garoto. É a mãe do garoto, que ficou absolutamente chocada de ver um filho desfigurado por uma acusação que ninguém nem sabe se era verdade, provavelmente era mentira, vinha só do ódio, do racismo mesmo, e, enfim. Não? E o garoto estava desfigurado. Essa mulher foi tão forte, tão corajosa, que quando o fotógrafo chegou para fazer aquela imagem que a gente viu, ela falou assim, não, eu quero que você mostre o que uma mãe viu. Nessa cena tem que aparecer o que fizeram com meu filho, o que eu vi, eu quero que o mundo veja. E o fotógrafo resolveu muito bem, porque ele desfocou ali o primeiro plano do garoto, dá para perceber a selvageria toda que fizeram, a imagem é muito forte, porque o garoto está desfigurado, né? E o foco está na mãe e provavelmente no pai. Olha a tensão do pai, que eu imagino que seja o pai, não tenho certeza, agarrando o braço da mãe. E o olhar da mãe, né? Quer dizer, assim, de uma força essa imagem. E essa imagem, podemos passar, Dani, essa imagem ela se tornou um símbolo pela luta dos direitos civis americanos. E recentemente, agora esse mês, né, fizeram um filme sobre isso, sabe? Que eu estou até curioso para ver, sobre a história do garoto. Enfim,
mudou um pouco, a foto mudou um pouco a coisa da resistência e de como o racismo pode ser tão brutal. Né? Seguimos. Bom, aí é só uma curiosidade. Em 36 é lançada a Life, e a primeira capa da Life é feita por uma mulher, que é a Margaret Bourke-White, que é uma super fotógrafa, e é bem curioso, né? A primeira capa da Life ter sido feita por uma fotógrafa e não por um fotógrafo. Seguimos. E aqui você tem uma imagem dela, da Margaret Bourke-White, em 1937, que essa foto sempre me impressionou muito, mas muito. Como é que ela estava ali naquela hora, como é que estava esse outdoor ali. E é uma fila de negros afro-americanos que perderam suas casas, enfim, suas moradias, e não tinham mais o que comer, por uma enchente no Rio Ohio, no Kentucky. Mas, enfim, isso não tem muita importância. A importância é o contraste dessa pobreza com esse outdoor no fundo, com a família branca, né? Com carro, com cachorro, todo mundo feliz, né? E o cartaz é uma propaganda do governo, né? O melhor padrão de vida no mundo, e não tem padrão de vida como o padrão americano, né? E é uma coisa impressionante essa foto, é muito impressionante. E também é uma das fotos mais icônicas da história da fotografia. Seguimos. Duas capas da Life, né? Aí já entramos na Guerra do Vietnã, que é, assim como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra, e, enfim, as guerras, elas sempre mudam as relações humanas, né? Porque a gente está falando aí de 1960, 65, os Estados Unidos entram na guerra no Vietnã para combater o comunismo, porque o comunismo não podia ganhar e não podia dominar o mundo, e o comunismo ia acabar com a felicidade no mundo, etc. E o Vietnã estava dividido, né? O Vietnã do Sul e do Norte, e os Estados Unidos foi socorrer a democracia no Vietnã, coisa que a França já tinha feito e tinha perdido essa guerra, a guerra na Indochina, né? E aí no começo você tem um apoio à guerra, porque a guerra vai nos proteger, vai salvar a democracia, e o comunismo não pode vencer, etc. E esse discurso até que não morreu ainda não, né? Então, apesar do comunismo não existir mais, né? A Life escancarava a realidade da guerra, né? E a da esquerda é de um fotógrafo que chama Henry Hue, e da direita é um soldado americano dentro do helicóptero, abatido, né? e morto, né? É do Larry Burroughs, que é um dos grandes fotógrafos de guerra. Então, é isso. A fotografia na Guerra do Vietnã, ela teve um papel preponderante na mudança de opinião do cidadão norte-americano. Vamos lá. E aqui são 3 imagens de soldados americanos, né? A da esquerda é um soldado em transe, né? Ele está simplesmente viajando, está num estresse emocional absurdo. É do Don McCullin, um fotógrafo inglês.
o Larry Burroughs na capa de um livro que ele tem sobre o Vietnã, e à direita, a Segunda Guerra Mundial, é o Dean Smith. E aí seguimos com os três. Essa foto do Larry Burroughs no Vietnã é o retrato do inferno, né? Enquanto o governo vendia uma imagem bonita, que os americanos estão salvando o planeta, não sei o quê, a realidade da guerra era essa. Né? E publicada na Life, uma revista que dominava o cenário jornalístico nos Estados Unidos nos anos 60. E essa foto chocou muitos americanos, porque essa é a realidade. Entendeu? Aquela coisa que se via na televisão, o governo, as tropas americanas ganhando a guerra, isso é o retrato do inferno. Seguimos. Do Don McCulley, eu acabei não botando guerra, mas botei essa foto porque ela chocou o mundo e virou ícone, né? Quer dizer, da pobreza na Biafra em 1969, do garoto albino, né? Chocante até hoje. E aí chegamos no Eugene Smith, que foi um sujeito que também mudou a fotografia, porque ele era tão obcecado, tão determinado, tão focado para fazer as histórias dele e os ensaios que ele publicava na Life. E aí daí vem a relação conflituosa com o editor, que era o John Morris, porque o Eugene sempre queria mais tempo. Quando ele voltava, ele queria editar, ele queria diagramar, ele queria um número de páginas na Life, enfim, ele também ele meio que queria ser o dono do material dele. Aí essa é a grande última matéria dele, se não me engano, é a última matéria dele. Uma empresa, né, japonesa, sendo no Japão, julgava mercúrio e outras substâncias tóxicas na água, nos rios, né, e poluindo, e acabou que as pessoas desenvolveram anomalias, defeitos congênitos, fetos morriam, etc. Um negócio absurdo. E a empresa negava, sempre negou. E ele foi para lá para fazer essa matéria e não conseguiu muita coisa, até porque a questão da privacidade na sociedade japonesa é um pouco diferente da ocidental. Então ele não conseguiu muita coisa. Batalhou muito, conseguiu ali, mas não tinha imagens que mostrassem a verdadeira dimensão dessa tragédia, né? E aí, lá pelas tantas, essa empresa contrata uns capangas, né? Fala que foi da máfia japonesa, espancam o Eugene Smith, e ele tinha um laboratório, montou um laboratório, mais os negativos todos dele lá, e queimam tudo, ele perde tudo, ou quase tudo. E aí esse episódio dá uma reviravolta. E aí ele consegue que as pessoas que foram afetadas por essas substâncias tóxicas, e mercúrio e etc., veneno na água, como é o caso dessa mãe que teve esse filho com essas deformidades, né? E aí acaba, porque quando a Life publica, a empresa admite, pede desculpa, e aí começa a se negociar indenizações para as pessoas afetadas. É seguramente uma das maiores reportagens da história do fotojornalismo. E Eugene Smith também
se eu tiver que escolher 3 fotógrafos, um é o Lewis Hine e o segundo é o Dean Smith. Né? Mestre dos mestres, sujeito com a vida conturbada, mas na fotografia não tem quem o bata, porque foi o cara que melhor contou história no mundo, no mundo fotográfico, no mundo do fotojornalismo. Ninguém fez igual a ele, só ele. Seguimos. Voltamos rapidamente para o Gordon Parks. O Gordon Parks acabou ingressando na turma da Life, né? Foi o único fotógrafo negro da Life naquela época, né? E a Life, lá pelas tantas, resolveu fazer uma matéria sobre pobreza no Brasil. Aquelas coisas do Estados Unidos, anos 60, com a relação com a América Latina, Brasil, medo do comunismo, Cuba, e etc. Aí o Gordon Parks veio e fotografou o Flávio, que é esse garoto da direita, à esquerda um funeral de um morador da favela. O Flávio era tuberculoso, o pai e a mãe saíam para se virar, desciam o morro, iam para o asfalto, como se diz, e o Flávio ficava cuidando dos outros irmãos, só que ele era tuberculoso. Né? Aí, vamos em frente. Aí, essa foi uma imagem mais forte, conhecida do Flávio. A matéria é publicada, né? Os leitores da Life se sensibilizam com tamanha miséria, com tanta pobreza do Flávio, etc., e tuberculoso, porque estava desenganado pelos médicos, não tinha dinheiro para tratamento, etc., 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 e começam uma campanha para arrecadar fundos para salvar o Flávio. E o Flávio é levado para os Estados Unidos, tratado no hospital, e é curado, e depois volta ao Brasil, o Gordon Parks volta com ele, ainda sobra dinheiro, a família compra uma casa, enfim. Bom, essa história é conhecida, é muito legal, muito bem feita, etc., etc., etc. Aí, seguimos. Aí, o Chateaubriand, que era dono do Assis Chateaubriand, que era dono do Cruzeiro, fica indignado e manda um fotógrafo para Nova York para retratar a pobreza nova-iorquina. E descobre lá uma família porto-riquenha que morava no Harlem, muito pobre, num espaço pequeno, moravam não sei quantas pessoas, tal, tal, tal. E reproduzem o Cruzeiro com a mesma diagramação, o mesmo número de páginas, o mesmo tipo de reportagem, para desmentir a Life, ou para contrapor a Life. E aí, o que se diz é que essas baratas no corpo do menino porto-riquenho, o fotógrafo levou e botou ali para aumentar a pobreza e para chocar mais. Essa história da Life, do Flávio, com a história do Cruzeiro, está muito bem contada no site do Instituto Moreira Salles. Vale a pena ir lá dar uma olhada, porque teve até uma exposição. Está muito bem contada lá, para quem se interessar pelo assunto, porque abrange toda a questão de política, dominação, fotojornalismo, fotos alteradas, manipulação, etc. E também num estudo da Unicamp também está bem contado. Enfim, mas o Gordon Parks é um sujeito fabuloso. E, além do mais, ele era músico, escritor, roteirista. O filme Shaft, o detetive negro, em Nova York, ele foi dirigido por ele. Ele, eu acho que também fez algumas músicas, ou fez a trilha sonora, fez o roteiro, enfim, e foi
o primeiro diretor negro de Hollywood. Depois se desencantou, mas ele sempre quebrou barreiras. E tem um livro muito importante dele que, como é que se chama? Uma Escolha de Armas, né? Que é a história da vida dele, que vale a pena. Esse, se não me engano, tem no Brasil. Seguimos. Aí, só para não deixar passar batido, nos anos 60 você tem a entrada da realidade no Brasil, que também a realidade vinha com os fotógrafos estrangeiros e criou-se aí uma geração de fotógrafos brasileiros muito, muito bons. Era uma revista fabulosa. Olha, eu falando fabuloso de novo. Era uma revista sensacional que o nome já diz tudo, queria mostrar a realidade do Brasil para os brasileiros, né, que não conheciam essa parte, outras partes do Brasil, como a Amazônia. A realidade andou muito pela Amazônia, fotografando índios, floresta, meio ambiente, outros temas que não saíram de pauta, né? Estão neles até hoje. E só para deixar cravado que a realidade foi uma revista super importante na história do jornalismo brasileiro, assim como o Cruzeiro e Manchete também, mas a realidade ela já estava num outro patamar, num outro nível. Os anos já eram os anos 60 e, enfim, né? Então outra tecnologia, as câmeras eram melhores, você começava a ter um pouco mais de informação, enfim, o jornalismo era outro. Seguimos. Só como curiosidade, para quem não conhece, né, essa é um aparelho de telefoto, né? Antes do telefoto você tinha radiofoto, mas aí, no caso, é a telefoto, que você enviava imagens por sinais telefônicos, né? Fazia grampeava ali no bocal onde se falava, aqui tinha a imagem, essa imagem girava e uma agulha de luz seguia, recebia os sinais e mandava para um outro aparelho receptor. Depois da telefoto, apareceu um sistema muito melhor. Vamos para o próximo slide, Dani, que era a Lifax, que era a telefoto era da UPI, desenvolvida pela UPI, e a Lifax foi desenvolvida pela AP. Aí já era um pouco computador, você só tinha que revelar só o filme, porque ela tinha um scanner e fazia uns ajustes básicos de contraste, mais claro, mais escuro. E como só para ilustrar como os tempos eram outros, esse aparelho da Lifax, que era o transmissor, custava $15 mil. Só os grandes jornais tinham. E o aparelho receptor custava 30. Então, para você ter um sistema Lifax operando para o fotógrafo que fosse lá para a Amazônia, só levava o laboratório de filme, quer dizer, que é uma coisa pequena, revelava o negativo e botava o negativo aí na coisa, a empresa tinha que gastar 45 mil. Eu vou tentar ser breve, porque essa história também é genial. Essa é a foto do Che Guevara, em 1961, se não me engano. Feito pelo Alberto Korda, que se tornou o fotógrafo da Revolução, se tornou amigo do Fidel Castro. Era uma manifestação em Cuba, no porto, porque tinha um navio chegando com armamento e munição, provavelmente da União Soviética. Os Estados Unidos, a CIA, explodiu esse navio no porto e morreram muitos cubanos. Então, tinha uma manifestação, o Fidel estava discursando e o Che estava no fundo do palanque e o Korda estava fotografando. E aí diz que lá pelas tantas o Che deu uns passos para frente para ver o tamanho da multidão. E o Korda fez dois
2 negativos. Apertou o botão da câmera 2 vezes. E não se preocupou com a foto, porque a foto era outra, era da multidão, Fidel falando, etc, 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 etc. Tinha um editor italiano chamado Feltrinelli, se não me engano, tinha uma editora, uma livraria, existe até hoje a livraria na Itália, que estava fazendo a biografia do Fidel Castro e precisava de imagens da Revolução. E aí os contatos dele lá em Cuba, ele conheceu uma mulher que falou: tem um cara que tem imagens muito legais, vão te servir. E levou esse editor italiano para o estúdio do Korda. Essa foto nunca tinha sido publicada e estava na parede. E o Korda cedeu um punhado de fotos para o sujeito, porque ele chegou acompanhado de uma amiga cubana e tal. E o Feltrinelli, se não me engano, esse é o nome dele, se encantou com essa foto e levou essa foto também. Quando o Che foi morto, em 68, esse Feltrinelli teve a ideia de fazer o primeiro pôster, foi o primeiro pôster da história. E fez com essa foto, né? Vendeu, acho que o pôster custava $1, sei lá, vendeu milhões. E aí perguntaram ao Korda: poxa, mas você não vai querer nada dessa... O cara usou sua foto, está ficando rico com essa foto. Aí o cara falou: não quero, porque eu dei para ele, primeiro que eu dei para ele, depois ele está levando a imagem do Che para o mundo e não me importa. E parece que uma vez uma vodka russa, não sei se é isso, Smirnoff ou Orloff, uma das vodkas russas, usou a imagem do Che, o Korda processou, ganhou $50 mil e doou para o Ministério da Saúde cubano. Essa foto com fotografia, é a fotografia mais utilizada no mundo, mais vezes impressa, ou agora não é mais só impresso, né? Mas e como imagem mais divulgada, ela só perde para a Mona Lisa. É isso, vamos lá. Essa é outra foto também que marcou muito a história do fotojornalismo. Esse fotógrafo, Malcolm Brown, recebeu uma dica: amanhã vai ter uma coisa inusitada. Ele foi para lá e ele conta que não sabia muito bem o que fazer, porque o cara estava pegando fogo ali, o cara se jogaram gasolina, ele mesmo botou o fogo. E aí tem essa coisa do dilema do fotógrafo, se é para fotografar ou se é para ajudar, o que se faz nessa hora. Mais para frente a gente vai ver um outro caso parecido com essa coisa do dilema do fotógrafo, e é um dos ícones mundiais é um protesto, né? Protesto de monges budistas. E mais para frente a gente vai ver outra foto que tem o mesmo dilema e a mesma cobrança. Por que o cara fotografou? Por que o fotógrafo fotografou e não foi lá acudir o sujeito? Seguimos. Bom, essa é a Olimpíada de 1968. 2 negros americanos desafiando, foram banidos depois, receberam sanções, mas fizeram o símbolo do movimento do Black Power, né? E essa imagem do punho, até hoje, lá nas manifestações da morte do George Floyd, se via para todo lado esse símbolo, ou as pessoas fazendo, ou cartazes com essa imagem. Vamos andar um pouco mais rápido, tentar ser mais conciso. A Guerra do Vietnã teve uma batalha midiática aí do governo, né? O governo lançou uma campanha Corações e Mentes, né? Quer dizer, querendo ganhar os corações e mentes da população americana,
porque estamos aqui para salvar de novo, o mesmo discurso, né? Estamos aqui para salvar a democracia, o comunismo vai acabar com o mundo. Então. E essa foto foi feita por um soldado, né? E esse massacre ficou conhecido como o massacre de My Lai, né? E essa foto que ele fez, o exército americano, o governo americano, não teve como negar, né? E causou um grande impacto na população americana, porque nitidamente é um massacre, as pessoas foram mortas, estão uma em cima da outra, e é basicamente criança e mulher. E aí, com essa foto, o governo perdeu a batalha dos corações e mentes, que entra nessa segunda foto, feita por um jornalista da AP, Ed Adams, que ele tem uma frase que diz que a arma mais poderosa no mundo é a fotografia. Eu botei as duas porque a anterior é o que a gente conhece, né? É uma coisa chocante. Esse é o chefe de polícia de Saigon matando, executando um suposto Vietcong ou um suposto aliado do Vietcong, ou de um colaborador das forças do outro lado, do lado comunista, e o cara simplesmente executando no meio da rua. Foi outra foto que causou uma comoção nos Estados Unidos, porque como é que seus aliados estão fazendo isso e você está lá salvando a democracia, né? Seguimos. Essa também é uma das fotos super icônicas de um fotógrafo maravilhoso, francês, Marc Ribot, e uma manifestação em Washington contra a guerra do Vietnã e flores contra baionetas, né? E faça amor, não faça guerra, né? Foi um lema da campanha contra a guerra, né? Ou das campanhas contra as guerras, né? Faça amor, não faça guerra, virou um slogan, né? A foto símbolo dessa coisa desse slogan é essa, que é simplesmente sensacional, para não falar fabulosa. Vamos lá. Essa é a foto mais definitiva, mais conhecida, mais qualquer adjetivo da guerra do Vietnã. A menina nua fugindo de um bombardeio de napalm. Essa foto simplesmente acabou. Acabou com o apoio americano ou da população americana, no que restava de gente que apoiava ainda a guerra, porque não tem o que se falar nessa foto. Não tem o que se falar, né? O sofrimento de crianças levado ao extremo, né? A dor dessa menina que está queimada de napalm. Ela arrancou as roupas porque a roupa estava queimando, né? E tem toda a história, né? Quer dizer, depois o fotógrafo e a mulher se encontraram, enfim, essa foto definitiva. E eu só queria lembrar que tanto a foto do Ed Adams, que é de 68, e essa, que é de 72, quem editou e brigou na redação para colocar na primeira página do New York Times foi o nosso amigo John Morris. Eu agora não tenho mais certeza se foi primeira página ou se deram dentro, né? Mas ele teve uma grande resistência, tanto da foto do Ed Adams quanto do Nick Wood. Tinha muita gente que achava que não devia publicar porque era chocante demais. Mas o John Morris ganhou a batalha. Esse aí, de novo, a relação da fotografia, do fotojornalismo com realidade, contar a verdade. É um protesto numa universidade americana. Em 1970, os Estados Unidos invadiu o Camboja, na Guerra do Vietnã resolveu invadir o Camboja também, e nessa universidade de Kent,
tinha um protesto. A Guarda Nacional abriu fogo contra os estudantes, mataram 4. Né? E essa é uma foto de um garoto que depois viria, ele, no caso, era estudante e trabalhava no laboratório da universidade, sei lá o quê, e acaba ganhando um Pulitzer com essa foto. Mas alguém achou por bem tirar esse pedaço dessa cerca da cabeça da menina que está ali chorando, desconsolada, e, enfim, não entendendo muito bem o que está passando. E aí, como foi uma foto que ganhou o Pulitzer, depois teve uma discussão, a discussão ética, né, de uma foto dramática dessa, de um garoto morto, a outra garota desconsolada, desesperada, gritando, todo mundo meio que sem entender o que aconteceu, por que uma força policial dos Estados Unidos matou estudante americano num protesto pacífico dentro da universidade. Aí você tem todo esse contexto histórico pesado e alguém resolve alterar a foto. Volta só um pouquinho a outra, Dani, por favor, só para a gente... Tá vendo? O corte é normal, você sempre se cortou fotos, não chega a ser uma alteração, é um corte é um corte do corte fotográfico, que quando você está fotografando, você está isolando um pedaço da realidade, mas os caras resolveram, alguém resolveu. Então, isso aí abriu uma discussão que hoje é ponto pacífico, em foto não se mexe. Né? Em foto não se mexe, principalmente foto de imprensa. Depois de alguns episódios, que a gente até vai ver uns aqui, essa discussão se tornou mundial e o consenso em fotografia jornalística não se mexe. É assim e acabou, foi feita dessa forma. Essa é uma foto importante, né, de Soweto, na África do Sul, em Joanesburgo. É o apartheid sul-africano. Não tem muito o que dizer, né? É dramática, desesperadora. Essa é outra foto que me encanta, porque alguém fez os últimos momentos do Salvador Allende, presidente do Chile, que foi derrubado por um golpe de Estado do Pinochet. Fotografia histórica, né? Enfim. Eu coloquei uma foto do James Nachtwey, ou Nachtwey, tem gente que fala Nachtwey, tem gente que fala Nachtwey, da Somália, em 92, só para lembrar quem está vendo essa nossa conversa, esse roteiro fotográfico, para quem gosta de fotojornalismo, talvez seja o livro mais importante ou um dos mais importantes sobre fotojornalismo, que chama-se Inferno, que é desse fotógrafo, e quem tiver a oportunidade de ver, o trabalho dele é simplesmente excepcional e é considerado hoje o maior fotojornalista vivo, né? Esse é um outro prêmio também Pulitzer, a história desse Kevin Carter, que ganhou o prêmio, foi receber em Nova York ou em Washington, já não sei mais, mas foi receber nos Estados Unidos e foi muito cobrado por que ele não ajudou o garoto. E se ele estava fazendo essa foto esperando o abutre comer o garoto. Né? E ele conta que não aconteceu nada disso, o garoto depois ficou ali, o abutre voou, o garoto não sei foi para onde, coisa que não tinha não existia essa coisa do abutre comer o garoto. Né? Mas foi cobrado porque que ele, em vez de fotografar, não ajudou e que estava ganhando um prêmio com a foto, e o prêmio de não sei quantos $1000, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse Kevin Carter já era fazia parte de um grupo que chama-se o Clube do Bang Bang, que é um livro sensacional também, tem em português, que conta a história de 4 fotógrafos que trabalhavam para órgãos diferentes, mas viviam juntos nas coberturas na África do Sul, durante
a luta pelos direitos civis e contra o racismo do apartheid. Eles, Kevin Carter, já tinham uma vida tumultuada, né? Com problemas psicológicos, e logo depois ele faz algum tempo depois ele faz uma pauta e esquece os filmes dentro do avião, quando ele estava voltando para a África do Sul, esqueceu os filmes e nunca mais achou. Até foi revirar lixo do aeroporto, não sei o quê. Depois disso, ele entrou em depressão e acabou suicidando. Essa, também sem comentários, né? Virou ícone mundial, a resistência do sujeito, o cara que é um massacre da Praça Celestial, né? Na China, o sujeito para 4 tanques e, enfim, resistência. Essa aí é a mesma história do fotógrafo, do soldado que fotografou o massacre de My Lai. São soldados americanos mortos, envoltos com os caixões cobertos por bandeira, voltando para os Estados Unidos. Essas 2 fotos são, obviamente, de soldados, até que o Pentágono falou, não, chega, não se fotografa mais. Né? Foi proibido e depois foi liberado novamente por pressão da imprensa. Isso só para registrar, tem um fotógrafo que chama Todd Haslett, ele fez quem puder procurar, quiser procurar na internet, vale a pena, porque é uma edição especial de um jornal, se não me engano agora, é o Dallas Morning News, que eu acho que já acabou também, já não tem mais impresso, mas é um ensaio das consequências da guerra, as consequências para uma família que teve alguém morto, soldado, que teve algum soldado morto na guerra do Iraque. É uma referência em como contar uma história fotográfica, edição, enfim, tudo. É um negócio impressionante, chama Final Salute, a última homenagem, né? E aí, como eu sou fã incondicional dessa história, está aqui para quem quiser ver. Vamos lá. O Tyler Hicks também é um fotógrafo a ser acompanhado, só lembrando que ele deu uma entrevista para a primeira edição do festival, está lá em vídeo, a entrevista, e é um dos grandes fotógrafos atuais, né, que estão trabalhando. Trabalha no New York Times. Quem quiser, ele é ruim de rede social, mas dá para encontrar coisas dele, mesmo assim dá para encontrar coisas dele. O Chris Ondos é outro fotógrafo excepcional, infelizmente morreu na Líbia, e tem essa história dessa menina de cortar o coração, como são as histórias de guerra, né, principalmente dos civis. Ele estava num checkpoint com soldados americanos, apareceu um carro vindo em direção a eles, os soldados americanos deram voz de alerta, não sei o quê, blá, 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 e com medo de bombas, né, que o carro tivesse explosivos e explodir todo mundo no checkpoint, eles atiraram no carro e mataram a família inteira, pai, mãe, não sei quantos irmãos, e sobrou só essa menina. E o Chris Ondos foi o único cara que fez essa história, estava lá e fez, e conta muito bem contado. Hoje, o Chris Ondos é nome de uma fundação, porque o trabalho dele era tão bom que rendeu coisa, e tem uma fundação que chama Chris Ondos, ou a ONG, enfim. O trabalho dele permanece, está aí porque é um dos grandes do fotojornalismo. Outro que vale a pena
outro que vale a pena acompanhar é Emílio Morenati, ele é chefe da Associated Press no, 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 na Espanha, e é um fotojornalista excepcional. Vale a pena, tem as redes sociais dele, vale a pena dar uma olhada. No Afeganistão, ele perdeu teve um bombardeio, não me lembro mais, mina, não sei o quê, mas perdeu um pedaço da perna e ele anda com a prótese, né? Depois fizeram a prótese e tal. E esse trabalho dele, que está no slide anterior, ele foi na Ucrânia, ele gosta muito de fazer coisas, pegar um tema e desenvolver. Ele fotografou e contou a história de pessoas na Ucrânia que tiveram membros amputados. Para quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada, porque o material é genial, apesar de toda a dor, né? Óbvio, né? A dor. Mais uma vez, fotos alteradas. Essa é conhecida, bem conhecida. O fotógrafo pegou as duas fotos de cima, que não gostou de nenhuma das duas, né? Porque na da esquerda o soldado está, a metralhadora está ameaçando, mas não tem a quem ele está ameaçando. Na da direita, a metralhadora não está tão ameaçadora, mas você tem o pai segurando uma criança. Ele resolveu juntar as duas e achou que era uma boa ideia. O Los Angeles Times publicou na capa, vários outros jornais americanos publicaram na capa, e virou um marco, porque junto com isso, com essa foto, um outro fotógrafo da Reuters também resolveu botar mais fumaça numa cena de bombardeio, e essas duas fotos marcaram o ponto de virada. A partir daí, as agências, os grandes jornais, os fotógrafos não mais mexem em foto. Pode dar uma clareada, uma escurecidinha, um pouquinho de contraste, mas coisas básicas, bem básicas, só para melhorar a comunicação com o leitor, né? Na impressão ou agora na tela do computador ou do celular. Mas esses dois casos. Essa é outra foto que eu também não tenho o que comentar muito, porque é de uma tristeza, de uma estupidez, de como o mundo pode ser injusto. É um garoto sírio de 2 anos que, naquela coisa de fugir da guerra, a família fugir da guerra, acabou afogado e foi dar na praia, na Turquia, se não me engano, e virou símbolo também da questão humanitária dos imigrantes, né, das pessoas que fogem na guerra. Agora, na Ucrânia, acho que já não sei quantos, mais de 1 milhão de pessoas, não me lembro mais o número, mas as pessoas saem, deixam o seu país, deixam sua casa para tentar uma vida melhor, porque não querem morrer, né? E aí acabam nessa situação do menino, da família, não, né? Acabam morrendo nessa travessia. E tem a questão dos a Europa tem muito a questão da imigração da África, né? E dos refugiados de guerra, que às vezes os navios de associações humanitárias, de ONGs humanitárias, recolhem os caras viajam em bote de borracha, fogem em bote de borracha, levam para o navio, mas não tem porto porque nenhum país quer autorizar a entrada desses imigrantes, né? Então, acho que uma das fotos símbolo dessa questão de imigração e de fugitivos ou refugiados de guerra é essa foto. Bom, chegamos no Brasil. Orlando Brito, que recentemente faleceu, foi o fotógrafo que melhor
retratou, sem trocadilho também, a ditadura militar. O Brito fotografava como ninguém, ele entendia como ninguém, ele vivia aqui desde garoto, ele viveu em Brasília, enfim, ele conhecia a cidade, e o material do Brito é insuperável, o material dele sobre a ditadura militar brasileira é insuperável. Essa foto virou um livro, né? Perfil do Poder, interessante o título. E a curiosidade é que ela foi editada, o livro foi editado pela Ágio, que era uma agência de jornalistas freelancers, de fotógrafos freelancers, né? Pelo menos o primeiro livro do Brito foi feito pela Ágio, o que mostra um pouco como o mercado editorial no Brasil é difícil, né? Porque esse livro não existe mais, mas quem puder achar num sebo ou amigo que tenha, vale a pena ver. Seguimos. Outro fotógrafo que não dá para deixar de ver é o Evandro Teixeira, porque também cobriu muito bem. O Evandro é genial, mas ele cobriu a partir do Rio de Janeiro. O Brito cobria a partir de Brasília e o Evandro a partir do Rio de Janeiro, porque era fotógrafo do Jornal do Brasil. O Brito era do Globo em Brasília e o Evandro do JB no Rio de Janeiro. Seguimos um pouquinho. Essa é mais uma foto do Evandro Teixeira, que está lá no site do Instituto Moreira Salles. Para quem gosta de fotografia e de fotojornalismo, o site do Instituto Moreira Salles vale a pena visitar visitar e revisitar, porque tem muita coisa lá. Vou até mostrar uma coisa recente lá depois eu falo uma coisa recente do Moreira Salles, do Instituto. Bom, essa aí é uma história super interessante também. 1979, eu trabalhei com o Guinaldo nessa época no Globo, eu trabalhava com ele no Globo. O Guinaldo é um sujeito super generoso, que me ensinou muito de jornalismo. Eu entrei no Globo em 78 e o Guinaldo me ensinou muito, muito, um sujeito de coração enorme. Então. Bom, lá pelas tantas, o Figueiredo estava visitando Belo Horizonte, o Guinaldo foi cobrir, isso é no Palácio da Liberdade, e essa menininha resolveu desafiar o general, o ditador, João Batista, João Figueiredo. Aí o Guinaldo fez essa foto e depois o Figueiredo estendeu a mão para ela. E ela, de birra, não quis, não cumprimentou o Figueiredo. O Figueiredo ficou com a mão estendida lá. Só como detalhe, a cara desse ajudante de ordem, desse militar ali, falou: não é comigo, não estou vendo nada. Olhou para o céu porque não queria saber. Um está olhando para o fotógrafo, o de bigode, o do lado está olhando para a menina. Então, a foto tem vários centros, tem um centro de atenção, mas várias componentes ali que só reforçam esse centro de atenção. Depois de muito tempo, descobriu-se quem era a menina e ela falou que fez só por birra, não tinha conotação política nenhuma. Só que o Guinaldo era um sujeito de esquerda e era ativista, enfim. Ele pegou essa foto, fez várias cópias e distribuiu para os jornais de esquerda, Movimento, que era o mais importante da época, e todo mundo publicou, porque virou o símbolo de rejeição do país, em 79, à ditadura, que era o último ditador. Né? O Figueiredo estava tudo programado para ele ser o último ditador, e em 85 ele passaria a cadeira de presidente a quem fosse eleito. Né? Essa foto chegou no Rio de Janeiro, só acabando a história. Essa foto do Figueiredo chegou no Rio de Janeiro. O Guinaldo recebeu um recado da direção do Globo, não especificamente quem, mas da chefia, que queria o filme inteiro.
para ver se o Figueiredo, se a menina teria cumprimentado o Figueiredo. E se a menina tivesse cumprimentado o Figueiredo e o Gnaldo não tivesse enviado a foto por telefoto, né, porque nessa época a gente enviava por telefoto, o Gnaldo seria demitido. O Gnaldo enviou o filme, ficou sendo negativo, mas tinha feito várias cópias, e a imagem circulou, ficou famosa, e não foi demitido porque não tinha o Figueiredo cumprimentando. Mas foi uma ameaça, assim, está demitido. Se tiver o Figueiredo, se a menina tiver cumprimentado o Figueiredo e você não mandou a foto, está demitido. Seguindo rapidamente para outra foto do Figueiredo, essa é a rampa do Palácio do Planalto. Rapidamente, o Figueiredo, os fotógrafos escutaram uma coisa do Figueiredo falando, contaram para os repórteres escreveram, o Figueiredo ficou bravo e disse que os fotógrafos mentiram. No dia seguinte, na descida da rampa, lá, que era um acontecimento protocolar no Palácio Planalto, os fotógrafos e cinegrafistas fizeram um protesto super corajoso e muito poderoso. Todo mundo botou a sua câmera no chão e se recusaram a fotografar o presidente. Aqui está o ministro da Casa Civil, Leitão de Abreu, olhando bravo para os fotógrafos. E um fotógrafo foi escalado, o J. França foi escalado para fazer a foto dos fotógrafos, não fotografando. E essa história virou filme. Quem for no YouTube, é um documentário muito legal do Joedson Heraldo Pérez, Joedson Alves e Heraldo Pérez, chama A Culpa é da Foto. Vale a pena ver, é um documentário pequeno, mas que conta toda essa história, é genial. Vamos lá. Não dá para falar em fotojornalismo no Brasil sem falar na agência F4, que, no final das contas, é uma proposta de toda a agência, que é que os fotógrafos tivessem domínio sobre o material, sobre o material fotográfico produzido. E a F4 foi a agência brasileira mais consolidada e mais vitoriosa nessa história. Essa foto é do Juca Martins, protesto na Catedral de Sé. Né? O governo Figueiredo foi marcado por muitos protestos e reivindicações de mais liberdade, direitos, etc., etc., que a ditadura sempre reagia. Né? E aí está o retrato dessa época. A seguinte é a Nair Benedito, que fazia parte da F4, era fundadora da F4. São mulheres trabalhando em sisal na Bahia, que é um trabalho complicadíssimo, e muita poeira, e insalubre, etc. A foto é super bem resolvida, super bonita, e seguimos. O outro fotógrafo que não dá para deixar de falar nele é Rogério Reis, que foi do JB, depois virou editor no JB, é um sujeito com uma trajetória excepcional e está aqui porque merece e porque a gente acha que ele merece todas as homenagens. Sujeito espetacular. Seguimos. Aí, voltando para o Instituto Moreira Salles, tem uma página nova lá, uma seção nova, chama Testemunho Ocular. Lá você encontra, sei lá, um bando de fotógrafos brasileiros, só os bons fotojornalistas estão lá. Para quem gosta de fotografia e de fotojornalismo, é imperdível, porque você tem o trabalho de cada um, e, enfim, conta as histórias. Essa foto é do Ernst Schneider, é outra foto que ficou famosa, principalmente depois do Jânio, né? Quer dizer, o Jânio é um cara que nunca soube para onde ia, né? Um pé vai para o lado, a cabeça vai para o outro, o corpo vai para o outro, o pé esquerdo vai para o outro, enfim, né? Foto definitiva. Bom, também não dá para deixar de falar do Ripper, que é o sujeito que criou um outro modo de fotografar a realidade, né? Quer dizer, ele é um sujeito preocupado com questões sociais e resolveu ele mesmo, criou essa agência de Imagens Humanas. É um sujeito
muito generoso, muitíssimo generoso. E ele, além de entrar de cabeça na questão social, que é tão forte no Brasil, né? Um país tão desigual, tão injusto, né? O Ripp, além disso, ele disseminou o conhecimento e fez questão de passar esse conhecimento fotográfico para as comunidades e para as pessoas que estavam interessadas em mostrar a própria realidade, que é muito diferente de você entrar num lugar como fotojornalista e chegar lá, por mais que você tente e queira mostrar essa realidade, do que uma pessoa que vive ali, que vive essa realidade cotidianamente. O Ripp é responsável por o surgimento do que se costumou chamar de fotógrafos populares, que hoje está disseminado com os celulares, com os smartphones, está absolutamente disseminado, né? Então, o Ripper é responsável, muito responsável por isso, e é super louvável. Eu não conheço muito o Ripper, cruzei acho que algumas poucas vezes com ele, mas é um sujeito que eu tenho uma admiração profunda por ele. É o sujeito, ele inclusive chama a fotografia do bem-querer, né? O Ripper é totalmente do bem-querer. Seguimos. E aqui, só como curiosidade, eu gostei do título, né? Que é uma matéria sobre essa experiência dos fotógrafos populares do Ripper, e eu gostei da fotografia como resistência. Eu acho que é o que encaixa direitinho nessa nossa conversa. Seguimos. E aqui eu queria passar por alguns fotógrafos que valem a pena prestar atenção neles, né? Um deles é o Lalo, que vai estar aqui no festival. O Lalo tem um trabalho excepcional. É um sujeito a ser seguido. Vale a pena. O Lalo é impressionante. Mas deixa para frente, porque vamos conversar com ele. Outro Ian também está no festival, né? Também é um sujeito que tem um trabalho fenomenal, um sujeito aguerrido, corajoso, está sempre metido em guerra por ele mesmo. Ele é freelancer e, enfim, fico feliz que o Lalo esteja no festival e o Ian também. O Sérgio Amaral, infelizmente, nos deixou também, tem pouco tempo, mas é o nosso grande homenageado do festival este ano, né? O Amaral é único, as imagens dele são... O Amaral gostava de gente, o Amaral gostava de fotos humanas ali, imagens humanas, como diz o site do agência do Ripper. E o Amaral, eu trabalhei com ele, foi meu parceiro, foi meu amigo, foi parceiro, mais do que parceiro de trabalho, foi parceiro da vida mesmo, sabe? Parceiro de vida. É um sujeito que você aprendia com ele todo o tempo, e de uma cultura incrível, um super culto, se interessava por muitos assuntos, sabia de muitos assuntos, além da fotografia, a arte ele gostava muito, mas a arte do Amaral era a arte de viver. E fico feliz que o Amaral seja nosso homenageado. Não dá para esquecer que o Luiz Humberto foi o nosso homenageado ano passado, né? Luiz Humberto, já se falou de tudo sobre ele, não dá para pensar a fotografia brasileira, fotojornalismo sem o Luiz Humberto, além de um grande fotógrafo, era um grande pensador, e o Luiz Humberto era um mestre, total. Sebastião Salgado, né, nosso grande fotógrafo, um trabalho antigo de Serra Pelada, e um trabalho atual, né, de Amazônia, Índio. Acho que é muito legal você ter o
o Salgado como um dos grandes fotógrafos mundiais, de ser um brasileiro, uma visão do brasileiro. Aqui entramos nas curiosidades, estamos chegando no final da nossa conversa. É a primeira foto digital feita com filme, mas foi escaneada. Ela foi feita em 1957, e o negativo foi escaneado. E é isso aí, a nossa primeira foto digital. Como também para quem não, para os mais novos que não tem essa experiência que a gente teve, eu passei por essa foto uma vez e me chamou muita atenção. Isso aí é um carregamento da IBM, né? Fábrica de tecnologia, companhia de tecnologia, computadores, etc. Os caras botando no caminhão um disco duro, né? Como é que chama? HD, né? Um HD de 5 megabytes. Então, tá isso. A primeira câmera digital foi uma associação da Kodak com a AP e com a Nikon. Era um trambolho, gerava um arquivo de 1 mega, mais ou menos, fazia 3 fotos, travava, porque ela tinha que dar tempo parar para gravar os arquivos, as 3 fotos, demorava. E está aí. Né? Essa é uma história rapidinha, eu vou contar. É um fotógrafo americano, de cobrir a Casa Branca, Dirk Halstead. Quando estourou o escândalo sexual do Clinton com a Mônica Lewinsky, ninguém tinha foto dos dois. Mas teve um evento, alguns meses antes, na Casa Branca, que o Clinton se encontrou com a Mônica Lewinsky e deu um abraço nela. Os fotógrafos que já estavam em digital não tinham mais a imagem, porque tinham deletado, a foto não tinha a menor importância, o evento era um evento de arrecadação de fundos para campanha, alguma coisa assim desse tipo. Esse fotógrafo foi lá no estúdio dele, no escritório dele, pediu um assistente, acha as fotos do dia tal, que era um evento lá de arrecadação de fundos do Clinton. Resultado, o cara achou e virou capa da Time, né? Porque era a única foto da Mônica Lewinsky. E ele fala que se ele tivesse feito em digital, provavelmente a foto não existia. E aí a gente entra só num paralelo rapidinho, que o que está acontecendo com o filme, né, a fotografia analógica, é um pouco o que aconteceu com o vinil. Né? Hoje você tem muita gente que voltou a escutar vinil, as fábricas lançam vinil, o vinil está caro, o vinil é super valorizado. Então, quem gosta de fotografia analógica, de filme, um dos grandes, falo muito uma das grandes vantagens é que você guarda ali, pode até ficar velho, fungar, mas o negativo existe. E para quem fotografa digital, os HDs se corrompem, os CDs se corrompem, os arquivos cada dia são maiores, enfim, o digital se tornou um problema você ter o arquivo em digital. Mas isso é outra conversa. Vamos lá. Mais uma vez, a coisa das ideias. Essa história da posse do Obama. Um fotógrafo teve a ideia de fazer a foto de cima. E aí foi pedir autorizações, etc. Todo mundo negou. Ele insistiu. E, no final das contas, ele queria fazer uma foto diferente, ia ser distribuída a foto, porque era uma coisa privilegiada, não sei o quê. Mas aí tinha um grande problema. A câmera fazia barulho. E aí, no próximo slide, a solução que ele fez foi encaixar a câmera numa caixinha, né, numa caixa para ela não fazer barulho. Só mostrando que, por mais que a gente ache que está tudo feito,
que a gente se acomoda, não sei o quê. Não, não existe isso, porque no jornalismo, no fotojornalismo, você tem que ousar. O Johnny Roriz fala isso, ele vai falar numa conversa, você tem que ousar e você tem que pensar em soluções diferentes. Essa foi a foto mais publicada da posse do Obama, e foi ideia de uma pessoa. E conseguiu, batalhou, 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 até conseguir, e fez. Esse fotógrafo chama-se Chuck Kennedy. Chuck Kennedy. Aí você tem, em 2007, o aparecimento do iPhone, que não é o primeiro celular com câmera, mas era o primeiro celular, além de ser smartphone, com um foco em imagem, em gravar imagem. E aí muda tudo. Aí chegamos na morte ou assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos, que o policial botou o joelho no pescoço, sufocou o sujeito, ele acabou morrendo. E essa menina, Darnella Fraser, que era uma adolescente, eu acho que ela tinha 18 anos, sofreu consequências graves, porque desestabilizou a vida. Ela acabou ganhando um Pulitzer honorário, que não existia categoria, mas deram um Pulitzer para ela pela coragem. E essa foto também acabou, essa imagem de vídeo, acabou mudando toda a estrutura racial, né, dos conflitos raciais nos Estados Unidos. Esse policial já está com 40 anos, já está preso, já está cumprindo pena, mas ainda tem mais processos para responder, mas já tem condenações por mais de 40 anos. Quer dizer, deve ficar na cadeia por um bom tempo. E aí está a mesma coisa da fotografia cidadã, da coisa do celular, da coisa trágica que é filmar ou fotografar uma morte, né? No caso do vídeo, você põe no ar imediatamente, né? As pessoas fazem lá, transmitem de suas redes sociais, e o mundo inteiro vê a morte de um sujeito. Quer dizer, essa foto, eu adoro essa foto, porque ela mistura tudo, né? Ficção, realidade, o que é verdade, o que não é, o sentimento das pessoas, resistência, o mundo destruído, a senhora lá em Varsóvia, num lugar bucólico, né? Quando a cidade foi toda bombardeada, etc. A câmera do sujeito, né? É uma fotossíntese, né? Ou foto humana, sei lá. Então, beleza. Belíssima. Aí uma brincadeira, porque nós vamos resistir, nós somos resistência. É uma foto de celular. E, para terminar, fotografia e resistência. Fotografia filme ou qualquer outro material fotossensível, fotografia digital, fotografia de testemunho ocular da história, fotografia instrumento para um mundo mais justo. Nisso acreditamos. Fotografar é preciso, resistir é vital. E, mais uma vez, voltamos ao Marc Ribot, em Gana, 1960. Lá vão 62 anos. Essa foto foi feita há 62 anos. E ninguém sabe a resposta, né? Esse é o último slide. É uma coisa que me chamou muita atenção. É um anúncio, fotografia da televisão, desse celular, o Pixel 6 do Google, que o grande atrativo, pelo menos que eles vendem no celular, no anúncio, é que o celular você pode alterar a realidade instantaneamente, né? Então você tem uma cena bonita ali, das pedras, não sei o quê, mas tem 4 pessoas ali que você acha que está trabalhando, passa o dedo em cima e o cara some. E aí a propaganda do celular é que, com esse celular Pixel 6, você consegue fotografar uma coisa que não é real. Você consegue alterar a realidade. E esse é o caminho que a gente está indo, né? A grande discussão. O que é verdade, o que não é verdade,
Agora a gente já está na pós-verdade, eu já não sei o que é pós-verdade, mas o jornalismo sobrevive, o fotojornalismo sobrevive porque é muito forte, é muito bonito, e é a nossa vida, é a nossa história, e estamos aqui para contar. Estamos aqui para contar a história do mundo aqui, na Ucrânia, no Cafundó do Judas, em qualquer lugar, você vai ter um fotojornalismo, e agora um fotojornalista, e agora essa coisa da fotografia cidadã, que é muito bacana. É muito bacana. É isso, fotografia e resistência. E muito obrigado a quem resistiu até agora.